A classe trabalhadora terá desafios importantes nos próximos anos. O maior obstáculo está no Congresso Nacional, que atende aos interesses dos mais ricos. A reportagem é de Helder Ferrari. O ano de 2023 marcou a volta do presidente Lula e de um governo alinhado com os interesses do trabalhador após anos de retrocesso dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Mas no Congresso, dominado por parlamentares ligados a empresários, são poucos os avanços. O coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, destaca a dificuldade para aprovar pautas de interesse da classe trabalhadora nesse Congresso conservador. Uma é a questão da nova forma de organização do movimento sindical brasileiro. Nós tivemos um asfixiamento financeiro das entidades sindicais ao longo dos governos Temer e governo Bolsonaro, e até hoje não tivemos a resolução desse problema. Nós também não conseguimos avançar com relação a um fórum necessário de negociação entre as centrais sindicais, entre o próprio movimento sindical, para que as suas disputas sejam resolvidas sem a necessidade de processos judiciais, sem a necessidade do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho. E, por fim, não tivemos também ainda avanços de uma proposta que foi discutida na campanha, na transição do governo e que já foi apresentada ao Congresso Nacional, que é a necessária regulamentação das atividades laborais daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, principalmente nos aplicativos diversos que temos hoje no país. Para o analista político e assessor parlamentar do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Marcos Verlaine, o Congresso conservador e neoliberal precisa ser enfrentado para as pautas trabalhistas avançarem. Porque é o Congresso Nacional o locus do grande debate político brasileiro. Por mais que a gente tenha elegido um presidente progressista, de centro-esquerda, do PT, o Lula não vai poder matar tudo no peito e resolver. Não, aí você tem 3 poderes, né? Então, o poder mais acessível é o poder legislativo. Agora, o movimento sindical, os movimentos sociais têm muita dificuldade de trabalhar, tem tido muita dificuldade de trabalhar com e no poder legislativo. Os especialistas apontam que o problema no Congresso é a baixa representação dos trabalhadores, tanto na Câmara quanto no Senado. Há uma necessidade muito grande do movimento sindical brasileiro ele se organizar para disputar esses espaços de poder. São 513 deputados e deputadas na Câmara, são 81 senadores e senadoras no Senado, pouquíssimos representantes do movimento sindical, ou seja, pouquíssimas representantes da classe trabalhadora brasileira. Então, precisamos disputar as eleições municipais nesse ano 2024, preparando para a disputa que teremos em 2026. Está mais do que na hora da classe trabalhadora, que é a maioria na sociedade brasileira, ter representação sua no Parlamento Federal brasileiro. As próximas eleições legislativas para renovar a Câmara dos Deputados e parte do Senado Federal só vão ocorrer em 2026. Até lá, serão 3 anos de luta para a aprovação de leis que beneficiem o trabalhador. É preciso manter esse diálogo aberto permanentemente com as lideranças parlamentares. Repito, seja na Câmara ou no Senado. Não pode ser uma ida esporádica ao Congresso Nacional. Isso não funciona, né? Quando você está afim de resolver um negócio, você não vai uma vez, aí não deu certo, você desiste. Não. Quando é preciso resolver, você tem que ir permanentemente documentado, de maneira profissional, de maneira urbana, procurar o deputado, dialogar, expressar a ele quais são as demandas. Enfim, é um conjunto de elementos que, reunidos, permitem que se acesse o Congresso Nacional, se acesse as lideranças de maneira qualificada, de maneira correta, para fazer essas demandas. A grande bancada BBB continua lá, do boi, da bala e da Bíblia. E a bancada dos trabalhadores e trabalhadoras praticamente não existe dentro do Congresso Nacional Brasileiro. Está na hora da gente mudar isso, observando as eleições que estão postas agora para os anos de 2024 e também 2026. Apesar dessa dificuldade encontrada no Congresso Nacional, o primeiro ano do governo Lula trouxe algumas vitórias significativas, como a política de valorização do salário mínimo, o reajuste linear para o funcionalismo e a paridade salarial de homens e mulheres.